Mais uma vez aqui no nosso canal Cultura Latino-Americana, no nosso programa Papo de Boteco. E esse momento Acopiara, que a gente tenta trazer a América Latina mais próxima do Brasil. Então, um motivo este, né, nada mais genuíno do que um poeta cearense, Moreira de Acopiara, que é um prazer imenso poder receber aqui no nosso canal esse momento que a gente se refere, um momento de terror no nosso país, onde o brasileiro ele não se considera latino-americano, né? Por uma série de motivos políticos, culturais, enfim, é isso aí. Mas hoje no nosso Papo de Boteco, Moreira de Acopiara, mas primeiro vamos lá para nossa vinheta. Poesia, Música, arte, histórias e lendas. É aqui no Cultura Latino-Americana. Retornando aqui no nosso canal Cultura Latino-Americana, no nosso Papo de Boteco, Moreira de Acopiara, grande amigo, companheiro, poeta. Prazer imenso estar aqui, Jara. Prazer é meu. Foi de longas histórias, né? Muitas histórias. Aliás, muitas caminhadas. Algumas histórias até engraçadas, né? Mas é o que eu estava falando, né, Acopiara? Antes da gente começar aqui, esse momento que nós estamos vivendo, né? Um momento em que acho que a América Latina inteira ela entra nesse estado de trevas, e o Brasil principalmente, até por uma questão cultural. A nossa colonização foi uma colonização portuguesa e não espanhola, sendo que a nossa raiz é uma raiz latino-americana, né? Onde somos latino-americanos, e o que eu falei, né? Nada mais justo e genuíno do que um poeta cearense. Acopiara é onde? É uma cidadezinha bem pequenininha no sertão central do Ceará, que fica a 380 quilômetros de Fortaleza, 210 quilômetros do Crato ali. E uma cidadezinha pequena, pobre, às margens do rio Trussu. E Jaguaribe. Jaguaribe é o segundo maior rio do Nordeste. Você falou em Crato. Crato é a cidade do meu pai. Né? É a cidade do meu pai. Meu pai então nasceu... você tem um pé lá no Nordeste? Isso eu tenho, porque o meu pai, ele é do Crato, é uma cidade que... Até meu pai precisou de fazer uns problemas de documentação, então ele teve que mandar trazer registro de casamento, tudo isso. E a cidade dele chama-se Quixariú. Certo. Só que me parece que essa cidade ela não existe mais e ela foi incorporada no distrito do Crato, né? Então teve que ir até o cartório no Crato para levantar um documento, para trazer para cá. Foi uma mão de obra danada, né? Uhum. E a minha mãe, também já, né, falecida, é de Souza, Paraíba. Então eu tenho... não um pé, eu tenho os dois pés, né? O corpo inteiro, o coração, o sangue. E falando em história, eu vivi um tempo na Argentina e tenho toda uma intimidade com o povo argentino. E assim, o meu sotaque, a forma que eu falo, é uma forma portenha de Buenos Aires, né? E uma vez, Acopiara, eu estava passeando pelas ruas do Caminito, né? E ali nas ruas do Caminito tinha uma barraquinha onde estavam fazendo o chamado tererê, muito calor, né? O tererê é uma bebida, o chimarrão gelado. Aí uma moça estava preparando, ela ofereceu para mim. Aí eu aceitei, de muito gostoso e tal, e eu perguntei para ela como que era a receita do tal tererê, né? E ela me passou a receita toda, muito educada. Uhum. Só que eu percebi, assim, que a gente percebe em algumas vírgulas, né, alguns tonzinhos,
a gente percebe o sotaque, né? Aí eu falei, você não é argentina, né? Eu falei, porque eu sou do Brasil, mas eu consigo perceber bem, né? Aí ela falou lá um palavrão na época, né? Falou um palavrão. Há 20 e poucos anos eu tô aqui, não perdi essa, né? Desse sotaque cearense. Rapaz, aquilo me deu uns 5 minutos. Eu falei pra ela assim, você tenha respeito quando falar da terra do meu pai. Você tenha respeito, você respeite a sua tradição, né, nordestina, você respeite a tua terra. Porque eu sou filho de cearense, o sangue corre aqui. Eu tenho orgulho de ser cearense, de ter essa tradição cearense, né? E foi um fato ocorrido na época, né? Você fez muito bem, porque existe uma frase que diz assim, se você quiser ser universal, cante a sua terra, cante né? a sua aldeia, né? A Mercedes Sosa falava muito disso, Pronto, né? E eu fico danado quando vejo alguém renegando as origens. Exatamente. Eu tenho o maior orgulho de ser cearense, de ser matuto, sei lá, do Truçu. Nós tivemos uma festa boa ali no Centro de Tradições Nordestinas. Ali no Limão, né? E comemos um baião de dois. Com carne de sol, que é uma... carne de sol, que é uma maravilha. Mas a Copiara, saudade de você, bastante. Pois é, rapaz, eu também. Nós tivemos Mas antes de falar desse momento íntimo, né? Conta um pouco da tua história. Então, Jara, eu nasci numa fazenda, né? E lá não tinha energia elétrica. Então não tinha televisão. Só tinha um radinho de pilha. E celular não existia ainda. Mas eu tive a sorte de ter uma mãe que era professora e ela era uma grande leitora. Lá na casa da minha avó, tinha muitos livros. O pessoal, meus tios, minhas tias, todo mundo gostava de ler. Todo mundo lia muito. Né? Principalmente poesia e principalmente cordel. Sim. E quando mamãe se casou com meu pai, ela levou na bagagem muitos livros e muitos cordéis. E eu cresci ouvindo as histórias que ela contava, os cordéis que ela lia, os poemas, mas não só cordel, ela lia também, tinha livro lá em casa de Olavo Bilac, de Castro Alves, de Carlos Drummond de Andrade, de Fernando Pessoa. Só um adendo, assim, isso daí, gente, é para provar que nordestino não é analfabeto. Pronto. Aliás, o povo que mais tem cultura nesse país é o povo do Nordeste, o povo do Norte e do Nordeste. Então, o animal, lava a tua boca quando você falar de nordestino. Mas continue. Pois é, aí com 12, 13 anos eu conheci o Patativa do Assaré, que era um poeta estupendo, né? E fazia o que eu faço hoje, ou seja, ele ia nas escolas, nos bares, né? Onde chamavam, vendendo a poesia dele, os cordéis, os livros, e declamando. E eu achava aquilo muito bonito. E aí por esse tempo eu comecei a escrever também os primeiros versos, orientado por minha mãe, que tinha noção de versificação. Aí o Patativa me deu outras lições, mas eu não pensava em viver de poesia, viver de livros, né? Tanto é que eu vim publicar o primeiro cordel, são esses livrinhos aqui, sim. Né? Vim publicar o primeiro cordel já com 26 anos de idade aqui em São Paulo, porque meu pai, quando faleceu, eu desabei para São Paulo, como muitos nordestinos, né? Vêm atrás de sobrevivência, mas trouxe a cultura. Mas eu fazia porque gostava, porque queria, achava bonito, né? Aí com 32 anos de idade publiquei um livrinho e hoje eu tenho mais de 300 cordéis publicados e aqui saiu já esse ano, Poemas para Adiar o Fim do Mundo, acho que é meu 33º, 34º livro. E tem mais livro para sair ainda esse ano, projetos em andamento, né? E já faz mais de 20 anos que eu vivo única e exclusivamente da literatura. De literatura, né? Num país que dizem que lê pouco, mas acho que não é bem verdade não. Né? Nós temos aí atualmente eu acho que a coisa está mudando muito, né? Mas antigamente era complicado, né? Muito complicado. Até a gente fala hoje, politicamente falando, o Brasil ele está nessa situação exatamente por falta de leitura, por falta de educação, por falta de conhecimento, até o conhecimento da própria história, né? E uma coisa interessante, o meu pai, sem querer meu pai ele tinha a 2ª série do ensino primário.
E aí ele teve que parar para sustentar a família, porque meu avô havia falecido. Bom, resumindo a história, o meu pai leu a vida inteira e os meus irmãos na faculdade mesmo, quando tinha necessidade, ia falar com meu pai. Porque meu pai tinha um conhecimento de literatura, e não era só literatura brasileira, ele tinha um conhecimento vasto da literatura francesa. Certo. E mitologia. Maravilha. Né? Para você ter uma ideia, através do meu pai, eu fui conhecer Homero. Né? Eu fui ler a Odisseia, a Eneida. Através do meu pai, eu fui ler o Inferno de Dante. Então, toda essa literatura eu fui conhecer através do meu pai. Um cearense de Quixariú, né? Enfim, você falou de Patativa do Assaré. Patativa do Assaré, eu lembro muito que meu pai falava. Existia realmente aquelas peleias de poemas, aquelas disputa. Sim, existe até hoje, né? Mas mais entre os repentistas. A gente vê muito cordel que são pelejas, só que ali são pelejas escritas por um poeta. Eu Sim. mesmo já escrevi várias, né? A mais famosa é a peleja de Zé Pretinho do Tucum com Cego Aderaldo. Mas Cego tem Aderaldo, outras. Cego Aderaldo. Peleja de Inácio da Catingueira com Romano do Teixeira. Essa foi escrita pelo Silvino Pirauá. Mas tem as reais, né, que são feitas pelos repentistas. Maravilhoso, você vê dois repentistas aqui se digladiando, né? Se você transcrever aquilo, né? É a mesma tradição que temos na Argentina dos pajadores. Com certeza, né? no Rio Grande do Sul também, logo Também, ali, né? Eu já vi também. muitas vezes. Você falou de Cego Aderaldo. Tem uma história interessante. Bom, aí cada um na sua crença, cada um acredita no que quer. Ou não acredita. Ou não acredita. Mas a minha mãe, ela psicografava. E eu lembro que era um ritual feito espírita, que era o chamado Evangelho no Lar. Onde você faz uma leitura, faz uma oração, pede a proteção, aquela coisa toda, né? Cada religião tem a sua forma. E era 9 horas da manhã, acho que era as quintas-feiras, eu não me lembro, era quarta-feira, minha mãe fazia às 9 horas da manhã. E eu acordava, às vezes eu participava, às vezes não, às vezes eu ia tomar meu café e ela estava ali. Daqui a pouco ela pegava um papel e caneta e começava, né? E por várias ocasiões, ela psicografou poemas, assim, páginas e páginas de poemas. Aí, assina, Cego Aderaldo. E né? Era, Cego Aderaldo, Cora Coralina. Rapaz. Eu tenho em casa um caderno com as psicografias dela, né? Que eu preciso criar vergonha na cara, fazer uma compilação. Uma compilação e, se der, até um dia publicar, né? Porque minha mãe também ela não tinha estudo, né? E como é que você ia explicar uma pessoa que não tem estudo, assim, do nada? E não é aquela coisa de você ficar pensando numa rima ou numa estrofe. Era corrido a copiar, era... E era folha atrás de folha. Quando vinha um poema pronto, um poema lindo, maravilhoso, né? E eu lembro muito dessa situação do Cego Aderaldo. Né? Se você chegou até aqui, é porque gostou do nosso trabalho. Então ajude o canal Cultura Latino-Americana contribuindo com o Pix, que está aí na tela. Sua contribuição será muito importante para a continuação do nosso projeto de divulgar a arte e a cultura da nossa pátria grande América Latina.